Fala galera, meu nome é José, eu sou do PET-EE, o programa de educação tutorial da Engenharia Elétrica da UFMG. Na aula do minicurso de LT Spice de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre as fontes independentes e os tipos de sinais gerados por elas. Como eu já havia dito para vocês na aula passada, as fontes não possuem atalho próprio na barra de tarefas, então é preciso que vocês cliquem no ícone Components da barra de tarefas ou aperte o atalho F2 do seu teclado para que a janela de seleção de componentes seja aberta. Nessa janela, as fontes que a gente vai usar são representadas pelos símbolos Current, que são as fontes independentes de corrente, e pelo símbolo Voltage, que são as fontes independentes de tensão. Nesse vídeo eu vou explicar somente o funcionamento das fontes independentes de tensão, porque as fontes independentes de corrente funcionam da mesma maneira, então basta que vocês aprendam a usar as de tensão para que vocês saibam usar as de corrente. Então vamos posicionar uma fonte independente de tensão no nosso esquemático. Perceba que aqui no símbolo da nossa fonte, ela tem duas caixas de texto. A caixa de texto de cima representa o nome desse componente, no caso V1. A caixa de texto inferior representa o tipo de tensão fornecida por essa fonte, e nós vamos aprender como alterar as configurações desse tipo de tensão. Vocês sabem que uma fonte pode ser DC, que é quando ela fornece um valor de tensão constante no tempo, ou AC, que é quando ela fornece um valor de tensão variável no tempo. Então, para começar a exemplificar os tipos de sinais que essa fonte pode produzir, nós vamos começar pelo sinal DC, que é o sinal constante no tempo. Ele é o tipo mais simples de tensão que pode ser fornecida por ela e é chamado de sinal contínuo. Para escolher um valor de tensão contínua que essa fonte vai fornecer, basta que você clique com o botão direito do mouse sobre a caixa de texto inferior e na nova janela aberta, você digite na caixa de texto o valor de tensão desejada. Então, se eu quiser que essa fonte forneça 12 volts, basta eu escrever 12 e apertar OK. Pronto, agora essa fonte vai fornecer uma tensão contínua de 12 volts. Mas nós sabemos que em muitos circuitos nós precisamos de tensões independentes variáveis no tempo. Para que a gente consiga alterar essas configurações da fonte, clique com o botão direito sobre o símbolo, aperte o botão Advanced e na nova janela agora a gente tem uma série de opções que a gente pode escolher para escolher o tipo de sinal variável fornecido pela fonte. Por enquanto, nós vamos nos preocupar apenas com essa região aqui dessa nova janela aberta. O primeiro tipo de sinal variável no tempo que a gente vai ver é o sinal quadrado, e para isso nós vamos utilizar a função pulse. Aqui embaixo aparece uma série de características que a gente precisa estipular para que a função gere o sinal desejado. Então nós temos primeiro o V inicial, que é a tensão inicial fornecida pela fonte. Nós temos depois o V1, que é o segundo limite da tensão fornecida por ela, ou seja, a tensão que a fonte fornece vai ficar confinada entre esses dois valores estipulados aqui. Nós temos depois o T-delay, que é o tempo que a fonte vai demorar para que ela saia da tensão inicial. As duas características a seguir aproximam a fonte que a gente usa na simulação do modelo real de fonte que a gente vê nos laboratórios. Porque todo mundo sabe que é fisicamente impossível que uma fonte ela alterne entre dois valores distintos de uma forma instantânea. Ela vai precisar de um intervalo de tempo, mesmo que seja muito pequeno, para que ela faça essa alteração entre os valores. Então aqui a gente tem o T-rise, que é o tempo de subida, e o T-fall, que é o tempo de descida. Geralmente, esses valores são estipulados em uma ordem muito pequena, por exemplo, da ordem de microsegundos ou picosegundos. Porque aí, quando a gente traçar o gráfico do sinal fornecido pela fonte, o tempo de subida e de descida serão tão pequenos que eles serão praticamente imperceptíveis. Depois nós temos T1, que é o tempo que a fonte vai permanecer fornecendo a tensão estipulada em V1. Nós temos o período que o sinal fornecido pela fonte vai ter, e por último nós temos o número de ciclos que essa fonte vai fornecer para a gente. Nessa imagem, os conceitos que eu expliquei agora ficam um pouco mais claros. Então, por exemplo, nós temos o V inicial, que é a tensão inicial que a fonte vai fornecer.
nós temos o V1, que é o outro limite fornecido pela fonte. Nós temos o T-delay, que é o tempo que ela vai demorar para começar a fornecer o V1. Nessa figura aqui, o T-rise e o T-fall é o tempo que ela demora para subir até V1 e depois o tempo que ela demora para descer até o V inicial de novo. Aqui nós temos o T1, que é o tempo que ela permanece fornecendo o V1. Nós temos o período, que é o tempo que ela vai gastar para fornecer um ciclo completo. E por último, nós temos o número de ciclos, que nesse caso aqui foi igual a 2. Então agora nós vamos configurar um sinal quadrado que tem as seguintes características. A fonte vai começar fornecendo 0 volts, depois vai subir para 5 volts, e aí ela vai ficar fornecendo de forma cíclica 0 volts e 5 volts, sendo que ela vai passar 2 segundos fornecendo 0 volts e 2 segundos fornecendo 5 volts. Então vamos lá. V inicial nós vamos colocar como 0 volts, V1 como 5 volts, T delay eu vou escolher um tempo de 2 segundos, T rise eu quero um valor extremamente pequeno, de forma que ele fique praticamente imperceptível, então eu vou colocar 1p, que significa 1 picosegundos, T fall a mesma coisa, T1, como eu disse, vai ficar como 2, e como eu quero que o tempo que ela passe fornecendo o V inicial também seja 2, o período total vai ser igual a 4. O número de ciclos eu vou deixar sem preencher, porque isso significa que a fonte vai fornecer infinitos ciclos. Então pronto. Esse daqui então é o gráfico da fonte fornecendo um sinal quadrado com as características que a gente especificou, e não se preocupem que vocês aprenderão a fazer gráficos nas aulas de simulação. Então, como a gente pode ver, a tensão começa em 0 volts, demora 2 segundos para ir para 5 volts, e a partir daqui ela fica 2 segundos em cada limite fornecido. O próximo sinal variável no tempo que a gente vai aprender é o sinal triangular. E para fazer ele, nós também vamos usar a função pulse. Basta fazer a configuração dessas características aqui de uma forma diferente. Então imagine que eu quero um sinal triangular que varie de 1 volt a 2 volts e que o tempo que ela gaste para mudar de um valor para outro seja igual a 1 segundo. Então aqui a gente vai colocar V inicial como 1 volt, V1 como 2 volts, T delay nesse caso eu vou colocar como 0, porque eu não vou querer delay. Aí aqui que vem a diferença. O meu T-rise aqui, ele já não deve ser tão curto, porque como é um sinal triangular, eu preciso ver a curva de subida e a curva de descida. Então, como eu falei, o tempo de transição entre os valores deve ser igual a 1 segundo. Então aqui eu vou colocar 1 e T-fall eu também vou colocar 1. Agora a gente precisa pensar em uma coisa interessante. O valor que eu estipulei como V1 foi 2 volts. Só que como se trata de um sinal triangular, quando a fonte chegar em 2 volts, ela vai permanecer um intervalo de tempo extremamente pequeno fornecendo 2 volts e logo em seguida já vai ter a queda de novo para 1 volt. Então, o valor de T1, que é o valor que ela permaneceria fornecendo 2 volts, eu vou colocar como um intervalo de tempo muito curto, 1 picosegundos. E o meu período eu vou estipular como 2 segundos. Número de ciclos, mais uma vez, vou deixar sem preencher, porque isso significa infinitos ciclos. Então agora a gente vai ver como fica no gráfico. Então aqui no gráfico a gente vê que, como estipulado, a fonte não tem delay e ela já começa a fornecer a subida de tensão para 2 volts. Como eu falei, o tempo que ela permanece fornecendo 2 volts é muito pequeno, então por isso que eu coloquei aquele valor de T1 muito curto, como 1 picosegundo, porque ela praticamente chega em 2 volts e já começa a descer novamente para 1 volt. O próximo sinal variável no tempo que a gente vai ver é o sinal senoidal. Ele tem algumas características um pouco diferentes da função pulse que a gente viu agora há pouco. Então, clique na função sine e a gente vai falar com um pouco mais de detalhes sobre essas características agora. A primeira delas é o offset, e ele significa o deslocamento vertical que a função vai ter no gráfico. Depois nós temos a amplitude, que significa a distância entre o valor médio da curva e o valor máximo ou o valor mínimo fornecido.
Nós temos a frequência, que é a quantidade de ciclos que a curva vai ter em 1 segundo. Nós temos o delay, que é o tempo que a fonte vai ficar fornecendo o valor estipulado em offset. Nós temos o θ, que é uma característica responsável por promover um decaimento ou um crescimento exponencial da função, mas nesse exemplo a gente não vai ver a aplicação dessa característica. Caso você deseje entendê-la melhor, faça o download da nossa apostila. Nós temos o φ, que é o deslocamento horizontal que a curva vai ter no gráfico, e nós temos o n-cycles, que é a quantidade de ciclos que a fonte vai fornecer. Nessa imagem dá para entender melhor. Então nós temos o offset, que é o deslocamento vertical da função. Nós temos a amplitude, que é a distância entre o valor médio e o valor máximo. Poderia ser também a distância entre o valor médio e o valor mínimo. Nós temos o t-delay, então durante esse intervalo a função fornece o valor estipulado em offset. Nós temos o período, que é o tempo que a fonte vai demorar para fazer um ciclo de oscilação. Nós temos também a quantidade de ciclos. Nesse caso aqui, a fonte fornece 3 ciclos. Então agora nós vamos exemplificar esse tipo de sinal com um exemplo que possui as seguintes características. Ele precisa oscilar de 0 a 4 volts de forma senoidal, com uma frequência de 1000 Hz e um delay de 1 milissegundo. Então pensa comigo, se ele vai variar de 0 a 4 volts, quer dizer que a amplitude dele é igual a 2 volts. E aí para isso eu vou precisar de um offset também igual a 2 volts. Como eu disse, a frequência é igual a 1000 Hz, então eu vou colocar 1K. O delay vai ser de 1 milissegundo e as outras características eu não vou preencher, porque eu não vou precisar de um decaimento ou de um crescimento exponencial, eu não vou precisar de um deslocamento horizontal e eu vou deixar o número de ciclos sem preencher porque eu quero infinitos ciclos. Agora a gente vai ver no gráfico como fica. Então aqui pelo gráfico a gente pode ver primeiramente o delay, que a gente estipulou de 1 milissegundo. Nós podemos ver também que o gráfico varia de 0 volt a 4 volts, de forma senoidal. Bom, os sinais variáveis no tempo que a gente viu nesse vídeo são um dos mais utilizados quando a gente lida com circuitos, e com eles já dá para fazer várias coisas. Então eu recomendo que vocês voltem nessas funções que a gente viu nesse vídeo e vão alterando as características para que vocês entendam melhor como elas funcionam. Como já foi dito no começo do vídeo, as fontes independentes de corrente funcionam de maneira similar. Então, por exemplo, elas possuem exatamente as mesmas características das fontes independentes de tensão, com as mesmas funções aqui. Então, se você sabe usar um desses tipos, você também sabe usar o outro. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre fontes independentes e alguns dos sinais fornecidos por elas. Eu espero que vocês tenham gostado e quaisquer dúvidas que vocês tiverem, fiquem à vontade para deixar um comentário abaixo ou mandar um e-mail para a gente. Eu espero vocês então no nosso próximo vídeo. Um grande abraço para todos.